Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela rica oportunidade, Pai, de ao iniciar o ano, Pai, estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai. Tu és um Deus bom, Pai. Tu és um Deus misericordioso, Pai. E Tu me provou, Senhor, na Tua bondade, que este ano é de multiplicação. Eu estou multiplicando. Tem um serzinho dentro de mim. Mas não é só isso, irmãos. Não é só isso que vamos multiplicar em 2026. Preparem os vossos corações. Estejam atentos à palavra. Eu costumo falar muito. Talvez eu tome um pouquinho mais do tempo normal dos cultos. Mas estejam com os corações sensíveis para que a boa e perfeita, agradável do Senhor, a vontade dele seja feita em nossas vidas. Nós precisamos estar atentos às instruções do Pai. E eu sei que não foi por acaso que o pastor Wallace me escalou para ministrar essa noite. Eu venho aqui de coração aberto. É o primeiro dia do ano e é a minha primeira vez ministrando. Então, para mim, um dia histórico. E eu acredito que essa seja a primeira de muitas. Porque eu creio que não foi por acaso que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a sua boa, perfeita e agradável palavra. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada a todos. Eu gostaria que ficasse uma musiquinha aí para me acompanhar. E o restante, obrigada. Nós vamos iniciar, irmãos, lendo a Bíblia. E é impossível ouvir falar de multiplicação e não lembrar da passagem bíblica, da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos. Eu gostaria que abrissem a Bíblia em Lucas 9, do capítulo 10, Lucas 9, do versículo 10 ao 17. Nós vamos ver aí, né, a primeira multiplicação dos pães e peixes. E eu sei que essa é uma passagem bastante conhecida, mas eu sei também que muito ela pode nos acrescentar nessa noite. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, os seguiu. E ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 discípulos, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, eles se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os. E partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram, do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Então, irmãos, vejam que naquela época eles só contavam homens. Mulheres e crianças não eram contabilizados. Se eram 5.000 homens, então eram aproximadamente 12.000 pessoas.
8 quilômetros era, em média, a distância da aldeia mais próxima. O dia começou a declinar, porque para os judeus o novo ciclo se inicia às 18 horas. Eles não tinham o que comer, não tinham onde se agasalhar, e os discípulos decidem dizer a Jesus para mandá-los embora, né? Que eles pudessem se alimentar, porque ali em Betsaida eles só tinham os 5 pães e os 2 peixes. Eu acredito que todos, né, já ouviram falar essa história, que a partir desse pouco Jesus fez a multiplicação e todos comem, se fartam e ainda sobram 12 cestos cheios. Só para que vocês entendam um pouco do contexto dessa história, o porquê que eles estavam ali naquele lugar deserto, dessa cidade chamada Betsaida. Tão longe, né, das aldeias mais próximas. Você precisa voltar um pouco, lá no capítulo 9 de Lucas, que foi onde aconteceu o primeiro envio missionário dos 12 discípulos, se assim eu posso falar, né? Foi a primeira comitiva deles, dos 12 discípulos, entre os gentios. O fato é que eles andavam com Jesus, né, curando, sarando, evangelizando. E nesse momento Jesus liberou sobre eles uma unção específica para que eles fossem sarar, curar, que eles fossem para meio dos judeus. E assim os fizeram. Ao chegar, eles andaram, né, evangelizando, expulsando demônios, curando os enfermos. Tudo deu muito certo por onde eles andaram, evangelizando e ministrando a palavra de Deus. Ao chegar dessa viagem, eles estavam felizes. Imagina, né? Deus mandar você ir lá e dar tudo certo com né, o que Ele lhe confiou. Chegaram animados, doidos para contar para Jesus o que eles tinham feito no nome do Pai, né? E vocês devem imaginar, quando a gente chega de uma viagem, mesmo que seja uma viagem de férias, como é que chegamos? Cansados. E foi assim que os discípulos chegaram, cansados. Eles estavam muito cansados, mas ainda assim, para eles era muito mais importante ir conversar e falar tudo para Jesus. Aí paramos para imaginar. Mas eles estavam cansados e Jesus, como um bom amigo que é, provavelmente ia... A gente imagina, né? Vai, queridos, vão descansar, vocês andaram muito, vocês andaram evangelizando. Mas não, a Bíblia diz que não. Eles voltam cansados, né? Procura Jesus e Jesus agora os procura para caminhar para o deserto. Eu sei, irmãos, que tem hora que Jesus parece não entender muito bem os nossos cansaços. Tem horas que parece que Ele não compreende a fase que a gente está vivendo. Porque, ao nosso ver, o convite de Jesus para os seus discípulos, naquele momento, era: vamos lá, cansar quem já está cansado. Meus irmãos, viver para Cristo é assim. Nós fazemos muitos planos, muitas vezes até mesmo de descanso. Quem nunca pensou no dia de culto ficar em casa, ao invés de vir ouvir a sua palavra? Mas, conhecendo os planos que Ele tem para nós, nós esquecemos de tudo, irmãos, e o seguimos. Na verdade, aqui nessa história, Jesus, Ele não estava levando eles para cansá-los. Jesus estava convidando os discípulos para ter um momento de comunhão a mais com Ele. Para os discípulos parecia ser cansaço, como assim parece para nós também, muitas vezes. Mas é Jesus nos convidando para ter comunhão com Ele, para ter intimidade, para estar mais próximo. O que muitas vezes para a gente é cansaço, para Ele é só um momento de intimidade. O que muitas vezes para a gente é desgaste, para Ele é só um momento de aprendizado. Eu consigo ver a cena, sabe? Imagina aí, os 13 homens lá, né? Caminhando, Jesus, mais os 12 discípulos, indo lá em direção a esse lugar deserto. Às vezes, a gente está caminhando com Ele e pensa: por que eu não disse não dessa vez?
Só hoje eu poderia ter dito não. Aí a gente vai pensando em tudo que passou, as pedradas que já levou. Sabe, pastor, quando eu soube que no domingo eu não iria ministrar, a carne quis falar mais alto. Na mesma hora eu pensei, eu estou falando aqui porque eu sou um livro aberto. Quem me conhece e tem a proximidade comigo sabe. O meu pensamento naquele momento foi, quando vier falar comigo eu não ministro mais. Juro, irmãos. Mas a carne sentiu. Mas como uma boa conhecedora da palavra de Deus, irmãos, tem 6 anos que eu aceitei Jesus e que eu escuto essa palavra todos os dias. Eu sou formada no Rema, que é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, e quem não tem, eu aconselho, faça. Ele transforma nossas vidas, a gente aprende, a gente entende realmente que nós devemos viver renovando a nossa alma, para que junto com o nosso espírito, ela possa colocar a nossa carne no lugar. Eu fui para casa chorando. É o nervosismo da primeira vez, viu? Vai dar certo. Eu fui para casa chorando, me fazendo várias perguntas. Mas na mesma hora, o Espírito de Deus me repreendeu dentro daquele carro dirigindo. Porque, irmãos, depois que nós temos o primeiro contato com a voz dele, não tem mais como a gente seguir outra direção a não ser a que ele nos dá. A gente chega diante de Deus com um plano, com aquela rota já traçada, e ouvindo a sua direção, larga tudo de mão e vai cumprir a vontade dele. Irmãos, creiam, eu montei minha ministração, eu passei noites estudando e crendo que na primeira oportunidade que eu tivesse para subir aqui e conversar um pouco com vocês, a minha ministração seria sobre cura de doenças e enfermidades. Porque Deus tem provado a gente, tem usufruído de muitos milagres nessa área, dentro da nossa casa. E aí, numa conversa com o pastor Wallace, ele me falou em multiplicação. Lá na pia, lavando os pratos e conversando com o pai. Senhor, e agora? Eu já estava com tudo pronto, Senhor. Eu quero falar de cura. E aí, ouvi nitidamente a voz dele me dizer: então, durante todo esse tempo, eu só te dei cura, Ayla. Nada na sua vida foi multiplicado? Eu passei, irmãos, a minha semana toda refletindo. E eu estou trazendo esses testemunhos porque eu sei que eles edificam. Às vezes, a gente não dá valor ao pouco. Deus fez muito na minha vida. E durante essa semana, refletindo, instalamos um ar na sala de casa. E eu pensando, meu Deus, quando eu vim para a igreja aceitar Jesus, eu só tinha um ventilador. Hoje eu tenho um ar-condicionado praticamente por toda a casa. Multiplicou, não multiplicou, irmãos? Isso não é nada perto de tudo que eu tenho vivido diante da palavra dele e dos ensinamentos que ele tem me passado. Ele é fiel. Enquanto eles estão indo, lá em direção ao deserto, Lucas fala, a multidão o seguiu. Observando aqui, irmãos, a multidão o seguiu, que fala no versículo 11 do capítulo 9. A multidão o seguiu e não os seguiu. Eu falei há pouco a vocês que eram 13 homens. E 12 desses 13 homens foram os que estavam lá no capítulo 9 de Lucas, curando, sarando, libertando vidas, expulsando demônios. Mas veja que a multidão toda só está atrás de um. A glória sempre será dele, gente. Vocês podem ter pregado bem, o louvor pode ter cantado uma boa música, mas nós precisamos entender que a beleza da vida,
ela não está no que nós somos ou em algo bom que fazemos. A beleza está em quem está conosco no momento em que fazemos. Ainda no versículo 11 de Lucas 9, ele fala que Jesus os recebeu. Eu estive pesquisando um pouco e no grego esse receber significa acolher, dar abrigo. O lugar era deserto, irmãos. Eles não tinham o que comer, nem onde se agasalhar. Mas Lucas fala que ele deu abrigo a todo mundo. Uma coisa é recebermos uma visita em casa e conseguir abrigar ali, né? Em uma cama, um colchãozinho no chão. Mas tu imagina, no meio de um deserto, a pessoa ter a capacidade de abrigar mais de 12.000 pessoas. Gente, a capacidade do nosso Deus, ela é gigantesca. Que amor é esse que Jesus tem de nos fazer abrigados em meio ao deserto? É bom que refletirmos sobre cada palavra dessa passagem bíblica. A gente às vezes lê e só lembra que ele multiplicou. Não, ele multiplicou os pães e os peixes. Mas se você for observar cada passagem, cada verso desse versículo, ele tem muito a nos ensinar. Muito. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos entender que fora daqui nós temos que ser mesmo uma interrogação para o diabo. Porque se a gente parar para pensar, o mundo está cheio de pessoas que por muito menos deserto que enfrentou em 2025 do que você, hoje pode estar trancado em um quarto, sem conseguir levantar nem de uma cama. Já pararam para pensar o que os manteve até aqui? Nós que vivemos no esconderijo do Altíssimo, nós que vivemos no abrigo do Senhor, nós precisamos ser mesmo essa interrogação para as pessoas. Elas precisam olhar para a gente e perguntar, mas que alegria é essa? Que força é essa? Meu Deus, que coragem é essa que essa menina tem? E que brilho no rosto estampado diferente é esse? Mesmo quando nós enfrentamos os nossos desertos, irmãos, Ele, o Senhor, está sempre conosco. É Ele que nos faz sentir abrigados, mesmo quando não tem nada à nossa volta. Assim como Ele fez com essas 12.000 pessoas e mais seus discípulos. Então, vamos continuar comigo. Lá em Lucas, capítulo 9, 12 e 13. Vou ler novamente. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe, despede a multidão para que se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse, dá-lhe vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Veja o quão fortes somos aos olhos do Pai, irmãos. Olha a capacidade que Ele vê na gente quando nós pensamos que chegamos no nosso limite. Porque imagina a situação que esses discípulos se encontravam. Ele ainda conseguiu enxergar nos discípulos a capacidade de alimentar todo aquele povo. Quando nós chegamos aqui no culto, querendo uma profecia, sabe o que Ele nos diz? Hoje quem vai profetizar é você. Quando você chega ou vem no caminho pedindo, ô Senhor, usa alguém hoje na igreja para me abençoar. Sabe qual é a palavra dele para você? Hoje quem vai abençoar é você. Que capacidade é essa, gente? Que mesmo quando você acha que não tem mais forças, não tem mais ministério, não tem mais coragem, Ele diz, levanta, porque agora é você que vai servir a muita gente. Levanta, porque você agora vai alimentar muita gente. E eu não estou falando só baseada na passagem bíblica. Eu estou falando porque eu consigo ver os nossos celeiros se enchendo. A palavra que foi dita sobre a nossa igreja, pessoal,
a gente sabe que nada, nenhuma palavra de Deus é em vão. Nós vamos ver sim nossos celeiros cheios. E nós vamos precisar estar prontos para alimentar todo o povo que estiver chegando. Muitas vezes você quer um ombro para chorar. Aí ele chega para você e diz: ei, a coluna dessa casa é você. Você pode muitas vezes chegar para ele e dizer: ô Jesus, minha casa está pelo um fio. Sabe o que ele diz para você? Ei, você é o responsável pela sua casa. Tu que é o profeta lá de dentro. Tu está esperando o que para agir? Tudo depende unicamente de nós mesmos, irmãos. Vendo aqui que Jesus, ao invés de multiplicar logo, né, o alimento e dar para o povo, ele mandou: dai-lhe vós de comer. Refletindo sobre isso, ele não se preocupou se só tinha 5 pães e 2 peixes. O que ele nos ensina com essa passagem, irmãos, é que nós devemos dar de comer e que o problema nunca foi o alimento. Sabe qual é o nosso problema? É que a igreja do século 21 começou a achar que ao invés de dar de comer, teria que inventar o alimento. Mas agora esse alimento eu me refiro à palavra de Deus mesmo. E o papel de todos nós aqui é dar de comer, porque o alimento, gente, é esse aqui, ó. Ele já está pronto. Nós só precisamos pegar e servir. Alguém aí pode estar pensando agora mesmo: ah, mas só isso, a palavra não vai trazer gente, não. Mas, queridos, o nosso papel é oferecer. Se você parar para pensar, um enfermo lá em um quarto de hospital, ele não escolhe a comida que ele vai comer, não. Ele simplesmente vira para a enfermeira e fala: o que é que eu vou comer hoje? E normalmente a comida de doente ela não é agradável ao paladar, não. Mas nós sabemos que o que vai o manter com vida. Em João, capítulo 6, versículo 35, tem uma passagem muito conhecida onde ele fala: eu sou o pão da vida. Mas eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. A gente não precisa inventar alimentos, irmãos. A gente só precisa oferecer. Tu quer ter vida? Come. Tu quer ter vida? Bebe. Irmãos, mergulha na palavra. Ela é única e suficiente, capaz de fazer tudo. E muito mais do que tudo que a gente pede ou pensa. E aí, aprendemos que mesmo que nós já estejamos cansados, né? E que temos guardado ali apenas aqueles 5 pães e 2 peixes, nós entregamos tudo na mão dele. Porque nesse momento é importante não pensar apenas na gente, e sim na proposta dele para todo o povo. E se alguém ainda não entendeu a que me refiro, eu estou falando da nossa segunda estação. A palavra de Deus foi muito clara. Eu estou aqui na igreja há 6 anos, exatos 6 anos, mas não tem nenhum ano que eu comecei a falar de Deus, de Jesus, de salvação, de libertação, de cura para as pessoas. Eu recebia e guardava. Como as pessoas serão salvas se a gente continuar tomando essas atitudes? Nós devemos estar sempre atento às instruções do Senhor. Porque aqui nesse deserto, se os discípulos se atrevessem a mudar o modelo, se eles desobedecessem às instruções do Senhor, o que aconteceria? Todos ficariam desabrigados e com fome. Muitas vezes nós estamos desatentos. Nós não estamos obedecendo às instruções que o nosso Pai dá. E uma coisa é certa, irmão. Tu quer ter o pão para alimentar? Sua eloquência não vai servir. A sua perfeita administração da sua empresa não vai servir. A sua faculdade não serve.
quer ter pão para dar? Olhe um pouquinho para o caminho da busca. O caminho da busca, irmãos, o Senhor me mostrou em alguns direcionamentos que todos estão sentados, fica lá em pé. É você fazer o que ninguém está fazendo. Porque o pão está lá, na mão do Senhor. E se eu quero o pão, que é a multiplicação que a gente tanto almeja, a gente precisa se achegar a Ele. É Ele quem vai multiplicar. Olha aí agora para quem está do seu lado e fala assim para ele: tu quer ter para dar? Aprenda a ir buscar. A igreja está precisando de mais pessoas dispostas a servir, de corações dispostos a servir a Deus e não a igreja ou a pastores. Eu me refiro porque muitos a gente sabe que seguem pastores, nós seguimos a Deus. E é a Ele que nós temos que estar disposto a servir. Eu vou encerrar aqui agora, porque a Bíblia, no versículo 17, termina falando o seguinte: e comeram todos. Todos só vão conseguir comer e saciar-se se cada um de nós aqui fizer esse papel que os discípulos fizeram. Tu imagina o cansaço que eles estavam. O pão estava na mão de Jesus. Eles tinham que pegar e levar para o grupo de pessoas a qual eles tinham separado para comer. Eles iam pegando o pão e entregando. Pegava, entregava. Pegava e entregava. Não retém para si, irmão, tudo o que Deus coloca no seu coração aqui nos cultos. Se chegou ao seu pleno conhecimento, passa para frente. Tem muita gente com sede de receber essa palavra. Tem muita gente sedento mesmo, morrendo, padecendo, às vezes por falta de um de nós estar disposto a dar essa palavra no momento em que eles precisam. A sua hora de comer o pão multiplicado também vai chegar. Mas até lá, você precisa ir seguindo as instruções do Senhor. Fica atento aos detalhes. Porque Jesus, antes de entregar o pão para o povo, Ele confia primeiro colocar o pão na sua mão. Às vezes pode parecer pesado, mas não é não, irmãos. O pouco que Deus coloca na nossa mão é muito. É privilégio para nós receber tudo isso do Senhor. Valoriza. Nós precisamos mesmo nos posicionar, porque só depois disso nós vamos ver o nosso pão multiplicar. E sobre estar atento às instruções do Senhor no que diz respeito à multiplicação do que já temos em mãos, eu queria trazer aqui para vocês alguns testemunhos de vida. Para muita gente, testemunho é exposição, mas eu creio que é edificação. E eu creio no Senhor que com esses testemunhos que eu trago nessa noite, vou falar para vocês agora, muitas pessoas vão refletir a respeito. Nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo. Eu não combinei nada com meu esposo, nem falei a ele sobre quais testemunhos eu ia dar, mas quando eu aceitei Jesus, eu já o conhecia. Então, tudo que eu tenho desfrutado do Senhor foi ao lado dele. Então, quando a igreja estava se mudando para cá, do prédio da Piranga para cá, nós ouvimos instruções do Espírito Santo de contribuir com a obra de tal forma. Só que nós também estávamos passando por um momento um pouco complicado no comércio. Nós tínhamos apenas um caminhão que não dava conta de atender todos os clientes. E nisso a gente fez uma viagem. Pensamos em comprar outro, ainda não tinha um valor em mãos, né? E a gente retendo o pouco que a gente tinha com o sonho de comprar esse segundo caminhão e não investindo na obra do Senhor. Nós chegamos aí, lá em Sergipe, pesquisamos, mas o valor que tínhamos em mãos não era suficiente.
Só para vocês perceberem como é o agir de Deus em nossas vidas. Entramos em contato com o gerente do banco e ele disse, o que eu tenho disponível é isso. Pouquíssimo, acho que 30 mil reais, não ia ajudar em nada na compra do caminhão. Nós voltamos. Dilma está ali, minha sogra, e ela estava presente com a gente no momento. Nós voltamos da viagem sem comprar o caminhão e desde que a gente chegou aqui na cidade de volta, o caminhão que a gente já tinha, que era o único, ele não parou de quebrar. Aquele valor que a gente tinha retido para comprar o caminhão e não investimos na obra, Satanás levou todinho de nossas mãos. Todinho, eu digo todinho. Caminhão começou a quebrar, foi caixa disso, todo dia era um problema diferente. Caminhão passou mais de 15 dias em oficina. E quando a gente já estava com tudo se esgotando, o pouquinho que ainda sobrava, nós recebemos uma notícia, a estradinha parou aqui do nada. Outro carro que a gente tem de trabalho. Como assim? A manutenção em dias, bateu o motor. Levamos na oficina, o mecânico disse, 7 mil só para eu abrir. E aí depois a gente vai ver o que vai ser preciso. A gente nem tinha direito a esses 7 mil, mas porque a gente já tinha gastado tudo com o conserto do caminhão. E aí eu cheguei com meu esposo e conversei. Eu disse, vamos, o pouco que ainda temos, nós vamos investir na obra do Senhor. Porque é Ele quem vai fazer multiplicar para a gente comprar o nosso caminhão. Nós entramos em contato, na época falei com Raquel, dei o testemunho que nada estava dando certo, tudo dando errado, perdendo tudo que tinha. E ela falou que o inimigo estava investindo pesado nessa área aqui. Foi na época também que Rony sofreu um acidente de moto. Se você lembra, foi bem na transição da igreja da Piranga para cá. Aconteceu muitas coisas com transporte. E aí a gente ficou sensível à voz do Espírito Santo. Entregamos o pouco que nós tínhamos para Ele e começamos a orar. Em oração ao Senhor veio à mente. Ela liga, procura um dia a fábrica da Fiat. Ele disse, não, aqui não acha não, só em Feira de Santana, não sei o que eu dizer, vou ligar para a Bari. E aí, vocês têm tal motor? Só por encomenda. Peraí, eu tenho um aqui no meu estoque. Um cliente encomendou esse mesmo motor e não veio buscar. Como já tem um tempo que ele está no estoque, eu vou lhe dar um desconto. Ele custava em média 12, 13 mil, mas vou fazer por 8 mil. Parcelamos a perder de vista em cartão de crédito, porque não tinha mais dinheiro. E tudo deu certo. Com poucos dias que estávamos com a estradinha e um caminhão, o gerente do banco nos liga. Ele fez de tudo para conseguir dinheiro para a gente e não conseguiu 30 mil reais. Ele nos liga, Wellington, apareceu aqui uma oportunidade para vocês. Um valor alto, com a carência de 6 meses para começar a pagar. Os juros baixíssimos, era mais de 150 mil reais, irmãos. Dava para a gente comprar suficientemente o caminhão que queríamos e ainda sobrou. Então, irmãos, o que a gente aprende com essa história? Quem multiplicou? O que foi que aconteceu lá no banco? Que de 30 mil o valor foi liberado para 140, com carência de 6 meses e juros lá embaixo. A oração, o posicionamento, o coração disposto a servir e ajudar na obra do Senhor. Eu tenho mais um testemunho, eu sei que a hora está bem apertada, mas eu vou resumir. Agora, na transição da igreja, novamente, nós começamos a passar pela mesma situação. Cheguei a comentar com o pastor, ele disse, tem que estar atento às coisas espirituais. O caminhão começou a quebrar, nosso caminhão mais velho, bateu o motor, e lá se ia nosso dinheiro. Lá se ia nosso dinheiro, o dinheiro que a gente já estava juntando, pensando em trocar a estradinha. E o dinheiro indo embora, e o Espírito Santo falou comigo aqui em um dos cultos sobre um valor para dar para a obra do Senhor. Só que eu e o Wellington, eu não estou expondo a minha vida pessoal não, como eu disse. Eu estou aqui falando para edificar a vida de vocês. Nós estávamos em um momento de crise em relacionamento. Quem nunca, né? A gente não conseguia nem conversar. Eu doida para falar para ele o que o Espírito Santo tinha me comunicado, mas não estava havendo comunicação entre nós. Num certo dia, ele parou para me ouvir e a resposta foi bem curta e grossa, porque ainda não estávamos bem. Eu vou fazer o que Deus falar comigo. Nós somos um. Nós casamos.
Se o Espírito Santo falou comigo, ele não precisa falar com ele só precisa confirmar com ele. E aí, assim foi feito o desejo do coração dele. Começou a tentar ajudar a obra da forma dele e tudo que tínhamos indo embora. Agora, em dezembro, tudo que tínhamos indo embora. Ele começou a se preocupar e disse: rapaz, preciso passar esse caminhão para frente. Esse caminhão só está me dando prejuízo. Vamos tentar vender? Vamos. A gente ofereceu esse caminhão, minha gente, do Ceará, Sergipe, ao fim do mundo, sem imaginar. A gente ofereceu e ninguém queria o caminhão. Ah, é tal marca? É tal caminhão? Tal ano? Quero não. Ah, é tal... Quero não. Do nada não. De Deus. Apareceu uma pessoa interessada. E sabe quando foi que essa pessoa apareceu interessada? Depois que ele entrou em contato com o pastor, tentando ajudar nas obras do banheiro da igreja. Ele nem tinha ofertado nada, ele só tinha se posicionado. Ainda não tinha ofertado nada. A pessoa entrou em contato querendo comprar o caminhão, e aí a gente ficou analisando a proposta dele. Eu disse: não, a gente vai dar uma resposta. Na manhã seguinte, a gente recebeu acho que 3, 4 ligações de pessoas. Fulano quer comprar seu caminhão, é de confiança, pode vender. Assim, ele estava louco para comprar nosso caminhão, ninguém queria, irmãos. Ninguém queria. Essa pessoa apareceu, enviada por Deus, comprou o caminhão à vista. Fizemos a oferta para a igreja, no mesmo dia viajamos e estamos com o nosso caminhão novo novamente. Eu tenho muitos outros testemunhos para contar para vocês. Eu espero um dia ter a oportunidade. Mas o que Deus tocou no meu coração hoje foi justamente sobre essa palavra. Da gente estar sensível à voz do Espírito Santo. Ele fala, irmãos. É a gente que precisa se posicionar em ouvir, em obedecer às instruções. As nossas finanças vão multiplicar? Vão. Se a gente se posicionar. A nossa saúde vai se multiplicar? Vai, se a gente se posicionar. Eu tenho prova viva de milagres dentro da minha casa na área de saúde. Eu não vou falar para não se prolongar tanto, mas Deus, Ele é mesmo Deus de multiplicação. Ele é mesmo Deus que muda a vida de todos que estejam dispostos a ouvir e obedecer às suas instruções. Uma coisa que eu ouvi no Rema, que não sai do meu coração, é que todo produto que compramos, todo material vem com seu manual. O nosso é esse. Porque muitas vezes a gente lê lá o manual do tamanho do mundo para saber mexer em um tablet, em um computador. E a gente não se dá tempo para ler o nosso manual, saber como é que a gente funciona, saber como é que as coisas dão certo na nossa vida. Eu só gostaria de falar isso para vocês. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E, para finalizar, é só isso mesmo. Dizer que primeiro nós precisamos entregar tudo o que temos. E que o Senhor, Ele não quer nada do que a gente não tem. Nada. É o que temos em mãos. Eu não falo só de finanças, não, gente. Eu alcancei a cura da minha filha, eu sei que a minha fé foi grande, eu já a considero curada, porque nós estamos num processo de cura, mas ela não podia triscar em leite, hoje ela toma 120 ml de leite todo dia, então para mim é salvação, é cura, e eu sei que nós conseguimos provar desse milagre de Deus na nossa vida, nessa área de cura, dessa prosperidade que para mim foi... Nessa área de cura, porque eu obedeci às instruções. Antes da gente viajar para fazer o tratamento de saúde, ele me pediu não, o Espírito tocou em meu coração, que eu fizesse um culto de ação de graças. E eu fiquei me questionando, meu Deus, eu vou dar graça pelo quê? A menina doente, a gente vai passar por um processo difícil. A gente vai passar mais de 40 dias longe de casa, longe de trabalho, longe de família, longe de tudo. Eu vou fazer um culto de ação de graça para agradecer o quê? A cura de sua filha, se você crê que eu já paguei por isso. E assim foi feito. Eu fiz o culto de ação de graças e nós voltamos com nossa filha curada. Irmãos, entrega teu coração. Entrega tudo o que Ele já confiou a você.
Obedece às instruções. Eu tenho certeza que a multiplicação certa vai chegar na sua mão. Que Deus abençoe a todos e obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Você foi abençoado? Tá vendo, gente? Tá dentro de casa, né? Os ministros, as ministras. Quantos testemunhos não temos aqui? Eu sei que se a gente der o microfone para muita gente aqui, né? Ela estava falando, teve um momento que eu baixei a cabeça aí quando ela falou sobre o cuidado de Deus, né? Esse ano na gente, tantos livramentos. Eu vinha comentando com a Aline, quando a gente saiu de casa hoje, a gente veio no caminho para a igreja, a gente veio conversando sobre isso, né? Rapaz, que ano foi isso, né? Começou de um jeito e Deus deu projetos e, sabe, agora na reta final, faltando 3 meses para o ano acabar, a gente muda de cidade, né? Tantas coisas e quantas outras nos esperam, né? Nesse ano 2026, né? Eu acho que a gente está só em cristão hoje aqui, todo mundo é crente. Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, deseja aceitá-lo ou renovar esses votos, é só levantar a sua mão, eu vou orar por você. Se tiver alguém, eu creio que é todos cristãos, mas se não for, você pode procurar esse casal aqui no final do culto, amém? Eles vão estar orando por você também, amém? Alguém que nos visita, nós também temos um casal que vai ficar lá no hall, própria Ayla, né? Olha lá, os bonitos lá, né? Mas Deus é bom em todo o tempo, amém? E ela ministrava e agora no final ela falando sobre esses testemunhos. Porque muitas vezes, irmãos, algumas igrejas, algumas pessoas, elas têm dificuldade de falar sobre finanças, sobre dinheiro. Isso para mim nunca foi um problema. Na verdade, isso para mim já foi um trauma, né? Eu fui filho de um pastor e a gente viveu em uma vida de escassez, em uma doutrina que escassez era bem-vinda aos olhos de Deus, né? Que viver na pindaíba era glorificar o nome do Senhor. E eu foi me revoltar mesmo com Deus, porque eu disse, como é que pode? Eu vi a adolescência, a juventude, eu disse, eu não quero esse Deus não. O Deus, a gente serve a Deus. Aí eu vou ter meus filhos, um esposo um dia, quando eu pensei em casar, né? E eu vou submeter o meu filho a sofrer do jeito que a gente, que graças a Deus nada nos saltou, irmãos, no processo do meu pai, porque Deus é misericordioso. Mas assim, a gente muitas vezes tinha que criar galinha para comer ovo, literalmente, né? A gente tinha um galinheiro no muro, né? Cozinhava às vezes a lenha, e era pai dizendo não, porque é lícito padecer necessidade em prol do evangelho, né? É lícito, né? Aí depois que eu cresci eu disse, mas não me convém. Então, aí ela falando isso, eu estava pensando, hoje é o primeiro culto do ano, domingo é primeira Santa Ceia do ano. Então são as primícias do ano também, em termos de adorar o Senhor e cultuá-lo. E nós temos também a oportunidade de no primeiro culto, né, nos primeiros cultos do ano, honrar ao Senhor também com nossas primícias também na finança. E aí, eu estava me lembrando ali também, que foi anunciado que a partir de hoje, o governo, com auxílio da IA, inteligência artificial, está por dentro de toda a movimentação que você faz, que vamos fazer a partir do dia 1º. E você seja empresário ou não,
tudo vai ser taxado e confiscado. E o governo não está nem aí se o dinheiro que ele vai confiscar seu era o dinheiro do pão, da feira, das férias. Você está aqui? Simplesmente chegou naquele valor, você vai ter que pagar o imposto. Por quê? Porque você vai ser obrigado a isso. Por que você vai ser obrigado? Porque ele está vendo tudo que você movimenta. Mas deixa eu te dizer, irmãos, muito mesmo antes de IA existir, Deus vê tudo. É o que a palavra diz. Os olhos dele estão sobre toda a terra, buscando pessoas fiéis, para que ele possa manifestar. Agora, na obrigação, nós entregamos porque temos que entregar. Mas fidelidade não é obrigação. Fidelidade é uma posição de coração. Dízimo não é obrigação. Dízimo é posição. Você está aqui? Dízimo é primícia, dízimo é princípio. Então, se o imposto você paga por obrigação e você entrega o dízimo, não, porque eu tenho que entregar, porque senão você não entendeu o que é dízimo. Dízimo, Deus ele não coloca o olho, irmãos, para que você dê, e se você não dá, ele tomar de você. Porque quem aqui um dia já não decidiu dar uma oferta que Deus botou no coração, um dízimo, e de repente olhou na carteira e o dinheiro não estava lá? Porque Deus não toma, é dele. Você está aqui? A Bíblia diz que ele pergunta, né? Em Malaquias 3:8, coloca aí, Malaquias 3:8. Olha só o que a Bíblia diz. Pode um ser humano roubar algo a Deus? No entanto, estais me roubando. E ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Ele diz: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E muitas pessoas dizem assim: pastor, mas não é o dízimo? Por que no dízimo e nas ofertas? Porque entende, irmão, quando Deus coloca no seu coração uma oferta para você entregar, já não é mais sua. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Trabalhei aqui, então, vou pegar aquele dinheiro ali, naquele dinheiro das férias lá, olha, vamos pegar, vamos. Aí, na hora que pegou o dinheiro, não é seu não, é de fulano de tal. Está repreendido. Isso é coisa do diabo. Tu acha que o diabo vai mandar te fazer algo de bom para alguém? A partir do momento que aquilo é colocado no teu coração, irmão, já não é mais teu. Se tu não entregar, tu está roubando. Isso não é uma conversa para todo mundo, não. É só para quem anda em princípios. Isso é uma conversa para quem tem aliança. Você está aqui? Por que Deus faz isso? Por que Deus bota o olho? Porque Deus quer a legalidade, não para nos tirar, irmão, mas para nos prover. Seguir o princípio dá a Deus a legalidade de nos abençoar. Você está aqui? Porque é como se Ele interferisse na nossa vida sem esse princípio, fosse ilegal e espiritualmente. A Bíblia fala em Atos, no capítulo de número 5, verso de número 1 ao 4. E eu preciso, no primeiro dia do ano, despertar você para isso. Porque eu te digo, irmão, quem não viver em princípios esse ano, mais do que nunca, vai sentir na pele, como Ananias e Safira sentiu. Por quê? Porque agora o diabo não vem com brincadeira, não. O mundo agora é para quem não está brincando de ser crente. A Bíblia diz: entre mentes um certo homem chamado Ananias,
com sua esposa Safira também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso também sua esposa. Você lembra a Ayla falando aqui que era uma coisa entre ela e o esposo? Você está aqui? Porque quem tem aliança, irmão, deixa eu dizer aqui para os casados. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Não tem o seu dinheiro e o dinheiro da sua esposa. Não tem as suas finanças e as finanças da sua esposa. Não, é meu carro e o carro dela. Minha moto e a moto. Não existe isso. Se vocês são casados, vocês são uma só carne. Isso é um princípio de aliança. Você está aqui? É por isso que quando nós temos uma aliança com Deus, não tem meu dinheiro, não tem minha vida, não tem minha empresa, não tem meu tempo. É dele, por ele e para ele. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com ele. Tudo que eu tenho é dele. E ele me deixa administrar. Você está aqui? É um princípio. E aqui, irmãos, a Bíblia faz questão de dizer, ó, tendo conhecimento disso também a sua esposa. O contexto aqui é um contexto onde a igreja tinha se reunido e entrado em um consenso que eles iam pegar propriedades e recursos e entregar aos apóstolos, e os apóstolos iam administrar aquilo, porque a igreja estava passando um momento de crise. A igreja não, todo o povo que cria em Deus, porque o governo estava perseguindo esse povo. Você está aqui? E é nesse contexto que os irmãos se propõem a pegar esse recurso e entregar. Isso não é uma regra, só um momento do contexto. E aí, irmãos, o que é que acontece? Esse casal, ele se propôs e disse: a gente vai vender um terreno, pegar o dinheiro e vamos entregar para esse propósito. E o que aconteceu? Ele reteve parte do dinheiro. E a Bíblia diz: então indagou Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás conhecesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Pausa aí. Ele está falando sobre dinheiro, sim ou não? Aqui é a Bíblia falando, sim ou não? Muitas vezes, irmão, nós queremos dividir essa parte. É um apóstolo pastoreando uma pessoa e está explicando a ele. Agora veja, não houve arrependimento, mudança de atitude. E Pedro está dizendo assim: meu filho, alguém, porventura alguém te pediu essa oferta? Essa oferta foi anunciada e você se propôs a entregar. E sua proposta não foi feita a mim não, foi feita ao Espírito Santo. Eu digo isso, irmão, porque existiu, e glória a Deus, as pessoas têm pegado junto nessa obra aqui que a gente está fazendo. Mas teve pessoas que não. E quando eu anunciei a oferta, eu falei lá no púlpito, quem estava aqui está gravado, lembra. Se você não vai cumprir, não coloque o nome, porque nós vamos fazer compromisso baseado na sua fidelidade. Você não está se comprometendo comigo. Sim ou não? Porque eu não estou fazendo para mim, irmão. Eu não estou construindo minha casa com seu dízimo e com sua oferta, não. Você está aqui? E aí a Bíblia continua dizendo: ao ouvir isto, esta a demonstração, essa exortação, Ananias caiu morto, sentiu na pele o juízo. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido.
Deixa eu te dizer, em outra versão assim, tomou conta de toda a congregação. O que? Um temor, diga temor. Temor, irmão, não é a mesma coisa de medo. Mas temor é uma consideração de juízo e de justiça em cima das coisas espirituais. Você está aqui? Eu sirvo a Deus com temor. Com entendimento, que eu não estou tocando, não estou cantando para o pastor Alisson, como ela falou. Eu não estou fazendo, é com o Senhor meu compromisso. Você está aqui? Não estou chamando ninguém para ter compromisso comigo, não. Compromisso quem tem comigo é minha esposa. Porque nós somos uma só carne. Você está aqui? Então é necessário, igreja, temor. E eu não tinha nada a ver com que eu ia falar isso aqui hoje. Estava até muito alegre. Mas aí ela foi e fechou a sua ministração com esse entendimento profundo do que é sentir na pele intervenções divinas acerca da fidelidade. Pastor, a gente tentou vender o caminhão, mas quando a gente propôs e alinhou o coração, a coisa se abriu. Aí chegou o recurso. Se ele tivesse retido, aí acontece que o diabo tem interferência e a pessoa diz: não, foi por acaso. Não foi por acaso não, irmão. Existe juízo. Nós devemos andar com temor. Assim como você agora vai andar com temor, porque você sabe que cada valorzinho que cai na sua conta, o governo está vendo. Você agora não vai andar mais ligado? Está todo mundo dizendo: eu agora quero receber em espécie. Quem presta serviço. Mas deixa eu dizer a você, vai não, viu? Não vai não. Vai não, porque o governo vai querer saber para onde foi o dinheiro que foi sacado. E a pessoa que sacou para lhe pagar vai ter que declarar que pagou para você. Tchan, 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 tchan. Tem jeito não, filho. Não tem jeito. O jeito é andar reto. O jeito é andar com temor. Amém? Então que você possa servir ao Senhor. Não só com tuas finanças, mas agora também. E aproveitar a oportunidade desse primeiro culto, dos primeiros cultos do ano. Afinal também, irmãos, nós temos agora 20 e poucos dias para mudar de prédio. Deixa eu dar uma notícia para você, porque a gente está em igreja. O dinheiro que a gente tinha acabou. Amém? Mas nós vivemos pela fé. Amém? Até o que nós tínhamos, nós adquirimos pela fé. E o que vai chegar vai ser pela fé também, né? A gente vai ter que dispensar alguns pedreiros essa semana, justamente porque mesmo tendo fé, a fé não anula o planejamento. Vamos continuar com 2 pedreiros, né? 3 na verdade, né? E os serventes. E vamos dar continuidade nos acabamentos do que é mais urgente, amém? Mas quando Deus falar com você, irmão, não retenha, porque você pode ser a resposta para aquela obra avançar, amém? Vamos fazer isso com alegria e disposição de coração. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia. Pai, nós damos graças, Senhor, por cada dízimo, cada oferta entregue na tua casa. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo. Pai, eu abençoo a semente dos teus filhos, Senhor. Eu declaro, Senhor, multiplicação. Pai, um ano
de multiplicação também nas sementes, um ano também de multiplicação, Pai, nos celeiros, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor dá semente ao que semeia e pão para alimento. Não vai faltar na casa dos Teus filhos, Senhor. Teremos em abundância, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Próximo culto, queridos, domingo, Santa Ceia, como eu já falei. Convida pessoas, esse será um culto muito especial. Eu vou estar trazendo uma ministração acerca de multiplicação da igreja, com um foco de fato nos dons, nos talentos. E também vamos falar muito sobre o GC, grupos de conexão, amém? Então esse é um culto mesmo. Como culto de Santa Ceia, a gente sabe que a membresia ela vem porque é um culto de Santa Ceia, né? Você tem que vir mesmo todos os cultos, mas a gente vai ter esse primeiro culto do ano para tratar de grupos de conexão. Amor, cadê os nomes que eu te pedi? E dia 6 nós teremos o primeiro GC. Esse GC vai ser um grupo de conexão só com aqueles que vão dar o pontapé inicial nos grupos. Vamos convidar algumas pessoas para estar conosco. Vai ser lá na minha casa. E no último sábado, né, no terceiro sábado do mês, nós vamos ter também os grupos de conexão. E esse sim já vai estar funcionando nas casas, nas primeiras casas. E depois eu sei que esses grupos vão multiplicar, amém? Então o último sábado, terceiro sábado do mês, primeira terça do mês, são os grupos de conexão que vão estar funcionando, amém? Então assim, aqui de cara, se você está aqui na igreja, Ayla e Wellington, né? Aécio e Iris, para estar nessa reunião. Luan, né? Luan, cadê? Ele estava bem ali, né? Luan e Valquíria, Léo e Dalila, Adrian e Agna, Artênio e Yasmin, Wilson e Virgínia, Maiane e Bruno, Jair, Roberto e a Nádia, Jeová e Daniele. São as pessoas que a gente já de cara quer nessa reunião lá em casa, que vai ser esse primeiro GC, mas vai ter algumas outras pessoas que vamos estar entrando em contato, amém? Gente, o formato que vocês conheciam em algumas coisas não continua o mesmo. Às vezes você dizia os ministros, não existe ministros nos grupos de conexão, amém? Não vai funcionar talvez da forma que vocês estavam acostumados, vai ter algumas mudanças para melhor, amém? Então, fica por dentro. Domingo vai ser um domingo mesmo de explanar muito essas coisas, porque Deus tem pressa, amém? Dia 25 vamos ter nossa inauguração do primeiro culto, né? Na nossa igreja sede, novo endereço, dia 25 de janeiro. Mas dia 24 já iniciamos com uma consagração geral. Ou seja, no sábado nós vamos ter uma consagração, onde vai já ter uma espécie de treinamento com todos que servem todos os ministérios e departamentos, amém? Então assim, irmãos, virou o ano, vira a chave na tua vida. Vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de crescimento e um ano de avanço, tá bom? Então é isso. Tem mais avisos? Acho que não. Hoje tem verbo gourmet? Amém. Então, irmãos, vai lá, faz o teu lanche. Eu sei que você está meio de ressaca, você virou o ano. Quantos aqui foram dormir depois de 1h da manhã? Quantos aqui foram dormir depois das 2? Depois das 3? Das 4? Das 5? Pois é. Fui depois das 5 porque Lisiane estava lá em casa. Ela não deixa ninguém dormir. Mas o Wilson dormiu umas 4 e pouquinhas. Eu tenho uma foto, coloca aqui no telão. Ele olhando, eu não botei não, meu filho, não vou fazer isso com você não. Fiz só a figurinha. Deus é bom, amém? Oi? Fica de pé, vamos orar, vamos encerrar esse culto. Amém, Deus é bom. Fico feliz, querido, de você ter comparecido. Nós estamos entrando em um ano onde cultura nova vai ser restabelecida nessa igreja, amém? Um ano de você restabelecer uma cultura de cultuar. Culto provém dessa palavra cultura.
Você está aqui? Cultuar é uma cultura que é desenvolvida na prática da insistência. Então pratique, insista. Não venha para o culto só no dia que você está em serviço, não. Venha para o culto e pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Amém? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, por cada pessoa que entrou por essas portas essa noite. Pai, receba esse culto agradável a Ti, Senhor. Eu sei que nós viemos aqui para entregar ao Senhor nossa adoração, mas sabemos também que sairemos daqui cheios de Ti, cheios de propósito, cheios de convicção. Eu declaro a paz que excede todo o entendimento, guardando as mentes e os corações dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz do Senhor, querido.